Olá pessoal, nesse vídeo eu vou responder a suavemente comentado sobre a cassação do Mamãe Falei. Ela disse uns negócios aqui que me deixou bem incomodado, ela usou argumentos muito fracos para defender a cassação do mandato do nosso querido Lambicu de Kiev. Ó, só antes de começar aqui, eu queria deixar claro que eu gosto do canal dela, tá? Eu gosto do humor que ela produz aqui. Mas, cara, são coisas que eu acho que precisam ser respondidas, porque são argumentos que estão sendo utilizados com muita frequência. E é isso, eu acho que dei uma introdução aqui. Vamos começar logo o nosso react, vamos ver o que ela diz a respeito aqui. Vamos pro próximo assunto de hoje, que é o nosso deputado Rambo, que prometeu cair atirando, né? E assim fez. Nessa terça-feira aí rolou a votação do Conselho de Ética da Lesp lá pra cassação do mandato do Mamãe Falei. E por unanimidade, petista, centrista, bolsonarista, a cassação dele foi aprovada, de 10-0. Eu acho que uma pauta nunca uniu tanto político como expulsar o Mamãe Falei de lá, né? Por que será, né? Que foi no mínimo curioso, cá pra nós, né? Fora que a velocidade que eles se mexeram também pra chutar a bunda do Mamãe Falei fora de lá também foi assustadora. Até ouvi dizer que vai entrar pro Guinness Book aí como cassação mais rápida da política brasileira. Mas digamos que o Mamãe Falei até fez por merecer esse ódio aí que os coleguinhas de trabalho têm dele. Algumas vezes com razão, outras injustamente, né? Mas é interessante esse ódio que ele conseguiu semear no meio político. Diferente do Kim, que também semeia desafeto lá dentro, mas de modo geral ele tem uma boa convivência com os demais parlamentares e provavelmente se fosse numa situação dessa ele se livraria. Então, em partes, nós temos que ter noção aqui que o Mamãe Falei não tá sendo julgado só pelo erro que ele cometeu lá na Ucrânia, mas sim também por não poupar a palavra para criticar os colegas políticos dele aqui no Brasil, né? Muitas vezes se passando, outras não, mas isso é em partes um pouquinho preocupante. Claro que na hora ali de julgar alguém, olhar pro histórico da pessoa é importante, né? Mas precisa ser de uma forma imparcial, e eu não sei se a galera toda que votou a favor da cassação dele foi. Cara, assim, o julgamento, a própria deputada Isapena tinha falado isso. Não é um julgamento técnico. Não é um julgamento... Ela não precisa ser um julgamento imparcial. Muito pelo contrário, ela tá sendo completamente parcial. O que eu acho errado nesse ponto. Eu acharia mais certo colocar um juiz experiente ali pra julgar esse caso de forma imparcial. Alguma coisa assim... Como se fosse um julgamento comum, tá ligado? Um julgamento popular, assim. Porque, cara, tu tem que ser muito ingênuo pra acreditar que o julgamento dele tá sendo algo justo e imparcial, cara. Eu vou pegar aqui o exemplo dos bolsonaristas. Tipo aquele Nicolas Ferreira, Damares Alves, Rodrigo Constantino, sabe, esse pessoalzinho aí que ficou indignado, né, com os áudios do Arthur. Sendo que o Bolsonaro disse isso aqui, por exemplo. Eu falei o quê? Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Essa questão dos gays nas Forças Armadas, como é que você vê isso, hein? Os militares estão tão por baixo ultimamente, né? Quase 3 anos sem sentido, reajuste. Né? Vai acabar ficando por baixo disso também. Porque hoje em dia você pode ver, você é obrigado a se alistar. Não interessa a sua preferência sexual. Tá lá no seu nascimento, sexo masculino, você tem que se alistar. Todo mundo se alistou, pô. Todo mundo. Tá, Mas você é contra ou a favor? Não, não pode. Você não pode, realmente. Você vai esculhambar, no meu entender, as Forças Armadas. Você é contra os gays nas Forças Armadas? Não há a menor dúvida. Você queria que, por exemplo, um filho teu, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericinó e dormir numa barraquinha para 2 pessoas com um homossexual do seu lado? Já eu tô me sentindo se eu estivesse na CPI no Congresso Nacional. E outra coisa, quer ver uma coisa? O negócio é sério, gente. Quer ver? O pessoal fala que discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Então, logicamente, cada coisa no seu lugar. O senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua satisfeita? resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. Deputado, o dinheiro o que senhor entra do auxílio moradia, eu dormi em hotel,
tá? Eu dormi em casa de colegas meus brasileiros militares, o dinheiro foi gasto em alguma coisa. Ou você quer que eu preste a continha? Eu recebi 3 mil. Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver 1.000. Mas tem cabimento? diversos colegas do senhor faz isso. Que diversos? O auxílio moradia tem uma modalidade que o senhor recebe em dinheiro e outra modalidade que o senhor recebe em depósito e presta contas. Sem contar, claro, todos aqueles escândalos envolvendo a família Bolsonaro, rachadinha, funcionário fantasma, superfaturamento de vacina, acabando com a Lava Jato. Aí vê se esse pessoal pede a cassação do nosso querido presidente, ou no caso, né, o impeachment dele. Aí vai começar toda aquela ginástica argumentativa que não é bem assim, mas veja bem, não sei o quê. Tá, vamos continuar o react aqui. Eu até fiz uma votação aqui na aba comunidade para saber a opinião de vocês a respeito disso. E deu 66% a favor de que ele fosse cassado e 34% contra. E os comentários dessa pesquisa aí, a maioria esmagadora é contra a cassação. E tem bons argumentos ali no meio, eu diria. Tô até pensando em fazer sempre essas enquetes por aqui. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Eu acho que dá pra interagir super bem. Mas agora vamos ler um comentário juntos aqui. É preciso saber diferenciar a vida política e pessoal, por esse motivo acho injusto. A cassação é para alguém que cometeu um erro na política, como quando o Cury assediou Isa Pena em plena Lesp, mas mesmo assim não foi cassado. E não para um erro pessoal. Essa cassação tem claramente fins políticos. Concordo, eu também acho super justo separar a vida política da pessoal, né? Porém, será que o que o Chupacu de Kiev aí foi fazer na Ucrânia tinha fins políticos ou pessoais? Aqui já começam os argumentos bostas que ela vai usar contra o Arthur. A campanha de doação que o Arthur fez, de fato, foi campanha política, tá? Porém, o áudio ele foi o quê? Foi privado. O áudio que ele mandou foi privado. E outra coisa, o Arthur, ele tava de licença. E era recesso na Lesp. A Lesp tava fechada, porra. Cara, de fato, o Arthur fez a campanha de doação pra ganhar a simpatia do povo pra se eleger. Isso não é... Isso eu não tenho dúvidas. Eu concordo com isso, mas não é necessariamente errado isso daí. Se promover fazendo benfeitorias não é errado. Tem várias empresas que fazem esse tipo de coisa. E ainda mais, né, o fato dele não ter usado dinheiro público pra ter feito aquela viagem, ter feito toda... E ter feito também, né, toda a prestação de contas sobre o dinheiro que ele arrecadou. Então, assim, eu acho que não tem muito problema com isso. Se ele estivesse usando dinheiro público para fazer essa viagem, eu até acharia ok o teu argumento, mas infelizmente não é o caso, Yasmin. Quer mandar um recado, Arthur? Continue porque é o seguinte, cara, o que vai calar a boca de todo mundo? O resultado, né? Pode falar o que quiser, meu irmão, só que se a gente fizer a diferença, acabou. Meu irmão, nós fizemos a nossa parte, nós fizemos a diferença. Então, tá nas tuas mãos. Tá? A reputação da nossa viagem tá nas tuas mãos. E o Arthur tá sendo bem claro nisso, porque Nossa, cara, que vídeo horrível, cara. Puta que pariu. a imagem do Brasil, a reputação dos brasileiros... Não tá das melhores, não tá das melhores. Tá uma merda. O Bolsonaro cagou a nossa imagem aqui. Ele cagou a nossa imagem. Ele foi limpar nossa imagem lá fora porque o Bolsonaro Ai, meu Deus, cara, não é possível, mano, não, cara, não, Arthur, o que você fez, cara, puta que pariu. sujou. Então nós podemos encaixar como algo político esse passeio dele, né? Porque precisa ser muito ingênuo pra achar que tudo que ele fez aí não foi com interesse político. Aliás, até os próprios áudios dele que vazaram provam o quanto ele estava preocupado em ajudar as mulheres pobres e fáceis de lá. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. E como o comentário diz, a cassação ali é pra quem cometeu erro político. E sair de um país como um parlamentar e até um país em guerra ajudar a fabricar coquetel molotov pro exército, eu acho que se encaixa num erro político bem grave. Aqui tem outro erro, que o pessoal... Ela não falou aqui explicitamente, né, mas o pessoal ele tá cometendo esse erro. É o seguinte, pessoal, fabricar molotov não é crime. Sim, não é crime. O tal do direito internacional que você vai falar pra mim, que o Arthur supostamente quebrou, diz respeito ao uso de molotovs e nada a respeito de fabricação. Se o Arthur tivesse atacado um desses molotovs em um soldado russo, aí sim a gente teria problema, dado que fere o direito internacional. E como não está claro essa questão no próprio artigo que vocês estão citando, no próprio protocolo, né, que vocês estão citando, então, assim, cara, aqui o segundo ponto, né, cara, o Arthur, definitivamente ele não poderia de fato causar uma guerra entre Brasil e Rússia. Por quê? Cara, simples, ele não tem nenhum poder bélico.
O único que detém poder bélico no Brasil é o presidente da República. É ele que tem o controle sobre a Marinha, Exército e Aeronáutica. O Putin, cara, ele não vai parar lá o que ele tá fazendo para entrar em guerra com o Brasil. Por isso é ridículo, né? Achar que o Mamãe Falei, né? Um cara musculoso de 1,70 m pode de fato ali causar uma tensão política entre as duas nações. É ridículo. Vamos continuar. Né? Agora vamos ler outro comentáriozinho aqui. Não, ele fez merda e se fudeu por causa disso, mas o único motivo pra caçarem ele é porque ele realmente batia de frente com o sistema. Já barrou o aumento de salário de deputado, eles querem por causa disso. Não porque eles realmente se importam em fazer justiça. Assim, realmente várias vezes ele combateu com bastante força o sistema e os erros dos colegas parlamentares dele ali. Ele até tinha uma frase clássica, o vamos questionar tudo. Só que agora, né, chegou a vez dos colegas dele questionarem tudo e fazerem um bom trabalho com o erro dele também, né? Acontece que eles não têm moral pra questionar o erro do Arthur, visto que o julgamento que eles vão fazer é totalmente parcial. Tu não pode deixar, por exemplo, um juiz federal, por exemplo, julgar um caso em que o réu é filho dele. Não pode, por quê? Porque o julgamento vai ser parcial. E aqui é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Qualquer tipo juiz minimamente são, assim, acharia a cassação algo estúpido. Eu acho que ele deixou um bom legado nesse sentido. Não era ele que tava falando lá que ia cortar a cabeça dele e iam nascer outras duas pra seguirem o legado dele? Tá aí. E outra, não, esse não é o único motivo pra cassação dele. O Arthur contribuiu com a produção de coquetel Molotov em um país em guerra, sendo deputado. Imagina aí se o Brasil tá em guerra, sei lá, com a Venezuela, aqueles comunistas safados, e vem aí um parlamentar da Argentina fazer coquetel Molotov e outras merda aqui no Brasil. O que vocês iam achar disso? Pois é. Não sei, tipo, se a Venezuela atacasse o Brasil sem o bom motivo, como foi o caso da Rússia contra a Ucrânia, se viesse um deputado da Argentina que ajudar o nosso exército e ainda fazer campanha de doação, eu acharia bem da hora. E eu não tô nem dizendo aqui que a galera que tava no conselho de ética ali é santo, né? O relator, por exemplo, o delegado, votou miniférias remuneradas de 4 meses pro Fernando Cury lá, que foi o cara que apalpou a deputada Isa dentro Que nem eu falei, não tem moral pra questionar. da Câmara. Sim, o deputado assedia outra deputada, é filmado e o cara fica 4 mesezinho em casa, depois volta tudo ao normal. Quase tão bom quanto uma aposentadoria forçada de juiz que fez cagada, né? Mas assim, nesse meio ali, nem o Arthur é santo. Ele mesmo, durante os minutos que ele teve pra falar, disse que não tinha pedido a cassação do outro deputado ali, mas já foi interrompido pelo deputado mesmo, que disse que sim, ele pediu. Da mesma forma, o Gil Diniz, quando foi lá e tentou tirar o celular da minha mão e pediu a cassação do meu mandato, seu canalha, Deputado, mentiroso. por favor. Cara, mentiroso, Deputado, por favor. Pediu a cassação do meu mandato, quando Eu vou precisar desligar o seu telefone, o seu microfone, deputado. Fala a verdade, para de mentir, ó. Deputado, por favor. Então, se o Arthur pediu cassação de um deputado que tentou tirar o celular da mão dele, o que ele ia pedir pra um deputado que vai pra outro país fazer coquetel Molotov e falar que as refugiadas são fáceis porque são pobres? Vamos julgar o Arthur aqui com a mesma força que ele julgaria outro deputado, né? 2 casos totalmente diferentes. Ele pediu a cassação do Gil Diniz por agredi-lo. Ou seja, agressão. Um crime. E não somente por tomar o telefone dele. Ele foi interpelado na frase mais uma vez. Um ato e uma fala. Detalhe, o Gil estava em função da profissão, ao contrário do Arthur que estava lá na Ucrânia de licença e com a Lesp fechada. Apesar de a gente saber que ele, no fundo, né, queria uns votos. Que não é necessariamente errado, como eu tinha mencionado antes. Tivesse nessa mesma situação. Se eu tivesse ali, obviamente eu votaria a favor da cassação do Arthur. Porque nesse caso aí eu estaria fazendo parte do quê? De um conselho de ética? E me parece bastante óbvio que não tem como olhar para o que aconteceu aí e pensar: acho melhor ser contra aí, parece que foi bem ético e ok o que aconteceu, vou só passar um paninho aqui. Cara, tipo, ninguém tá falando que é ético o que o Arthur fez, que é moral, que é justo, que é belo. Não, a gente só tá pedindo o quê? Uma punição mais justa. Ou seja, é tipo assim, vou dar um exemplo aqui pra você entender, Yasmin. Vamos supor que eu chego lá e roubo uma balinha ali no mercadinho aqui que tem perto aqui no meu bairro.
Aí, tipo, chega lá a polícia e me fala o seguinte, olha, você roubou, você fez errado, e agora você tem pena de morte. O que você acharia? Porra, completamente desproporcional, né? Roubar uma bala e tomar pena de morte. É que é praticamente é o mesmo caso. Ninguém tá, tipo, falando que foi legal o que o Arthur falou. Não é isso. E tá de boa. Não, né? Mas enfim, agora o Rambo... Aí tu chega lá pro cara, né, que tá questionando, porra, roubei uma bala e tomei pena de morte, não tem como você dar uma pena um pouco mais proporcional ao que eu fiz? Aí chega um outro cara lá e fala o seguinte, né? Ah, não, mas aí você tá pedindo pra eu passar pano pra você, esse tipo de coisa. Não é bem isso, tá ligado? Não é bem isso. O deputado tá aí, passando uma barra, até tá tendo que tomar remédio. Eu fiquei muito destruído, cara. Eu fiquei tomando remédio pra dormir, pra acordar, pra comer. E todo mundo sabe disso. Eu não tô me vitimizando. Me identifiquei aqui, hein? Bem-vindo ao bonde dos faixa preta, futuro ex-deputado. É nóis. Mas é isso aí, pessoal. Mamãe Falei foi lá pra Ucrânia, bancou o herói nacional, só que esqueceu da frase clássica do tio do Homem-Aranha ali, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. Ai, que merda, hein, Arthur? Onde é que você foi se meter, cara?